É uma alegria muito grande estarmos aqui. Cuidar um pouco do espírito, orar e nos abastecermos. Porque, em essência, somos espíritos. E, como tal, nós devemos proceder. E eu, às vezes, eu sempre falo da alegria de encontrarmos tempo para alimentarmos o espírito. E, às vezes, isso não é tão simples assim. Eu noto que nós temos um grupo aí de mais de 200 pessoas. E a gente talvez tenha 15%, 20% nas reuniões de estudo. E isso é preocupante? Sim, porque nós devemos trabalhar para alimentar e revigorar aquele que vai continuar a jornada depois desta jornada. Então, a melhor maneira é o alimento espiritual. Por isso, cumprimento a todos que estão aqui, parabenizo a todos que escolheram estar aqui neste momento e os convido para que façamos esta viagem para dentro de nós. Hoje, sobre o tema do capítulo 12, intitulado Amai os vossos inimigos. Eu sei que é uma proposta bastante desafiadora, assim como foi a proposta de Jesus para a humanidade. Tão desafiadora que ele foi crucificado, porque trouxe uma proposta de uma visão nova e de um caminhar novo, mas que requer uma mudança dentro de nós mesmos. Nós vamos estudar hoje pagar o mal com o bem e os inimigos desencarnados. Esses dois temas já dá bastante munição para as nossas reflexões. Ah, e lá no finalzinho, vamos juntos fazer aquela vibração, conexão com o alto, para fortalecermos, alimentar o nosso espírito em oração, em sintonia direta com os benfeitores, porque Jesus foi categórico e contundente: onde houver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Isto é conexão, era disso que ele falava. Muito bem. A nossa conversa hoje, perdão, está alicerçada no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, trechinho lá de 40, versículo 43 a 47, que diz o seguinte: haveis aprendido que foi dito, vós amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Isso é Jesus dizendo. E ele, Jesus, disse, e eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos caluniam, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, chover sobre os justos e sobre os injustos. Porque se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não o fazem também? Então Jesus fazia um paralelo com aquelas pessoas ou aqueles povos de comportamentos infelizes, inadequados. Então ele diz, olha, aqueles que têm esses comportamentos também fazem assim. Você vai fazer igual? Então você não está adquirindo créditos. Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso mais do que os outros? Os outros, os publicanos, também fazem. Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ou seja, eles davam muita importância ao aqui e agora, às coisas da matéria e os comportamentos mais superficiais. E Jesus estava trazendo uma proposta para fazermos algo mais. E aí Allan Kardec nos traz a seguinte proposta de reflexão: amar o inimigo é sublime. E a gente se pergunta, e você deve estar se perguntando, como assim? Isso é possível? Amar o inimigo?
Olha o significado da palavra, isso é possível ser o amor ao próximo. É o princípio da caridade. Amar o inimigo é, seguramente, a aplicação em seu nível elevado, sublime. Agora, não estou dizendo que seja fácil. Por que é sublime? Porque essa é uma virtude das. Essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e sobre o orgulho, que tanto nos atrapalham ainda. E que, em muitas ocasiões, nós até gostamos. Então, o que Jesus quis dizer com essas palavras? O que ele quis dizer? Muitas pessoas se enganam ao interpretar essa fala de Jesus. Então, qual o verdadeiro sentido da palavra amar nessa circunstância? Ou seja, amar o inimigo. Caros amigos, irmãos e irmãs, não se pode ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo querido. Isso é muito tranquilo quanto a isso. Então, do que Jesus falava? Uma relação com uma pessoa amiga, com um irmão de jornada, pressupõe confiança. E não se pode confiar em alguém que está na qualidade ou na condição de inimigo, ou que nós sabemos que nos quer mal. Primeiro, pela nossa própria dificuldade. E se ainda assim fôssemos capazes, estaríamos correndo o risco dessa criatura abusar dessa confiança. Então, não é possível estabelecer laços de simpatia, comunhão de pensamentos, não na condição em que nós estamos, na condição evolutiva em que nós nos encontramos aqui na Terra. Ou sentir prazer diante de um inimigo, tal qual fazemos e sentimos quando estamos diante de um amigo ou de um irmão. Não era disso que ele falava. Porque quando nós nos deparamos com esse desafeto, com esse inimigo, a gente se sente mal. O sentimento que experimentamos nessa circunstância resulta de uma lei física de atração e repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo de uma pessoa má dirige ao outro uma vibração, uma impressão, uma energia ruim. Por outro lado, em contrapartida, de uma pessoa benevolente, boa, emite uma energia e uma sensação agradável. Daí a diferença de sensações que nós experimentamos ao nos aproximarmos de um amigo ou de um inimigo. Amar o inimigo não é dar a ele o mesmo espaço reservado em nosso coração, tal qual o fazemos a um amigo querido ou um irmão. Não é disso que Jesus falava. Então, o que ele quis dizer e disse? Qual é a nossa tarefa? Que ensinamento é esse? Que amar os inimigos não é ter para com eles uma afeição que não seja natural, porque o contato de um inimigo faz palpitar o coração de maneira diferente daquela palpitação de quando nós encontramos uma pessoa querida. A pergunta agora é: então, como fazer isso que Jesus recomendou? Como? É uma lição extraordinária. Não estou dizendo que seja fácil, mas é a proposta evolutiva para a criatura humana neste planeta de provas e expiações. Nós os temos, os nossos desafetos, por conta das nossas vivências pretéritas. Então, e eles estão dos dois lados, no mundo encarnado e no mundo espiritual, desencarnados. Então, amar os inimigos é não ter ódio contra eles, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes verdadeiramente, sem segunda intenção. Sabe aquela coisa? Aí eu perdoo, mas eu fico torcendo para o cara se ferrar. Isso não é ainda o perdão. Perdão é o seguinte, olha, já perdoei. Deixa para lá. É um exercício. Se esta pessoa desejar uma reconciliação, é a gente trabalhar para aceitar, minimizar as desavenças. É desejar-lhes o bem.
ficou sabendo que a criatura te fez um mal e em algum momento a criatura foi bem sucedida. É não lhe desejar o mal. É contentar-se ao invés de passar mal porque o outro se deu bem. Então, é disso que Jesus falava. Se ele te fez um mal, e aí você vai lá, ou nós vamos lá e devolvemos o mal, nós entramos naquela categoria, naquela classificação do cada um dá o que tem, não é? Então, se ele me fez mal, eu vou lá e faço o mal, nós estamos dando do mesmo nível. Então, amar o inimigo é estender-lhe a mão em caso de necessidade. Está em apuros aquela criatura que você tem na condição de inimigo e, de repente, você pode ajudar. É treinar para estender-lhe a mão independentemente. É abster-se de tudo que possa prejudicá-lo, seja em palavras ou em ações. Em resumo, é lhes retribuir em tudo o mal com o bem, sem a intenção de o humilhar. Porque ninguém dá o que não tem. Se aquela criatura te fez o mal, é porque ela dá do que ela tem. Toda pessoa que fizer isso, cumpre as condições deste mandamento: amai os vossos inimigos. Para muitos, isto é um absurdo. Então, muitas pessoas, aqueles que só acreditam na vida presente, amar o inimigo é um absurdo. Por quê? Eles veem no inimigo um ser nocivo a lhe perturbar a sua paz, a sua tranquilidade. E mais, acreditam que só a morte poderá livrá-lo do seu inimigo. E daí nasce um desejo de vingança, que é equivocado. Não querem saber de perdoar, até porque, para alguns, perdoar o inimigo é sinal de fraqueza. Olha aí o orgulho botando as suas garrinhas. Mas isso é muito comum acontecer na condição evolutiva em que nós nos encontramos. Então, Jesus propõe que a gente faça diferente. Para que a gente treine ofertar algo diferente e melhor, e não na mesma devolver o mal com o mal. Aquele que acredita, aquele que crê, e especialmente aquele que já estuda a doutrina espírita, já consegue compreender melhor, de maneira diferente, consegue enxergar de maneira diferente. Que ótica diferente é essa? Aquele que crê, e especialmente o espírita que já estuda, ampliando a sua percepção sobre os ensinos de Jesus, tem o conhecimento sobre a jornada evolutiva do espírito, que é permanente. Muitos até podem desperdiçar uma encarnação, mas não retrograda. Pode até marcar passo, deixar de aproveitar a oportunidade de uma encarnação e crescer. Pode acontecer. Então, considero essas pessoas que já têm esse conhecimento, considero o passado e o futuro. E sabe que o momento presente faz parte da jornada, da caminhada. Que em algum momento todos vão crescer, despertar, cada um ao seu tempo. Cada um ao seu tempo. Esses crédulos e espíritas compreendem que pela própria destinação do nosso planeta aqui na Terra, vamos encontrar pessoas más, perversas, e mais, compreendem que as maldades que nos atingem fazem parte das provas que devemos suportar. Nós já estudamos e aprendemos que Deus é infinitamente justo e bom, que Deus não erra, que tudo tem uma razão de ser. Se estamos passando pelo que estamos passando, demos causa em algum tempo e em algum lugar. E passar bem pela prova no aqui e agora nos faz mais fortes. Vai trazendo créditos, acrescentando créditos na nossa bagagem. Por essa ótica, as situações desagradáveis da vida
que nos acometem tornam-se menos amargas, por compreender que tudo tem uma razão de ser. Portanto, se nós já não nos queixamos das provas, também não deveríamos nos queixar daqueles os quais são os instrumentos dessas nossas provas, que, por sua vez, são instrumentos do nosso progresso, se nós suportarmos bem. Eu me recordo de um relato de Divaldo Pereira Franco, que tinha lá um desafeto no seu ambiente de trabalho. E, certa ocasião, ele comenta com o mentor espiritual, Joana de Ângeles. E Joana, com toda clareza, coloca para ele: meu filho, é um instrumento do seu progresso. E eles estão em toda parte. Às vezes, nós classificamos de espinho na vida, e não é. É um instrumento do nosso progresso, se soubermos conduzir bem essa relação. Fazendo aquele exercício que acabei de citar, que é uma proposta do Evangelho de Jesus. É um exercício, meus irmãos e irmãs. Treinar até alcançarmos o nível de não lamentar e ainda agradecer a Deus a oportunidade da prova para nos tornarmos fortalecidos e avançarmos mais um passo na direção do progresso nesta existência. E mais, agradecer aquele ou aquela que é o instrumento do nosso progresso, por nos proporcionar o exercício da paciência, da tolerância, da compreensão, da resignação. Ele ou ela nos ajuda a lapidar as nossas arestas. Esse é o comportamento que nos alinha na direção do nosso progresso. Agora, algumas pessoas não querem, acham que isso ou é uma bobagem, ou é muito difícil, ou é dar o braço a torcer. Livre arbítrio, livre escolha. Jesus recomendou a melhor maneira de fazê-lo, porque nós aproveitamos bem o nosso tempo enquanto de passagem por este planeta, porque não vamos ficar aqui ad eterno, ou seja, para sempre. Então, eles estão em todas as partes. Eu quero falar agora daqueles que estão desencarnados, que nós também nos deparamos com eles em nossas vidas. Aqueles que já estudam a doutrina espírita, já conseguem compreender outros motivos para sermos indulgentes para com os nossos inimigos. Primeiro, ele sabe que a maldade da criatura humana é um estado pontual, é uma imperfeição momentânea. Exemplo, da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Isso pode demandar tempo? Sim. Às vezes décadas? Sim. Às vezes séculos? De acordo com relatos recebidos nas reuniões mediúnicas, às vezes séculos. Mas todos despertarão, diz o espírito Joana de Ângeles. É uma questão de tempo, uns mais e outros menos. Segundo, o espírita sabe que a morte o livra, a morte diante do inimigo aqui no mundo material, da presença física, separa apenas temporariamente. Só a presença material. Porque o espírito desperta, vivo e com toda a sua memória, do outro lado da vida, no mundo espiritual. Então, aquele que estuda, no caso, nós, os espíritas, sabemos também que o inimigo pode persegui-lo com o seu ódio, depois de ter deixado a terra, depois que ele acorda do outro lado, depois que ele deixa o corpo material. O corpo morre, ou seja, o espírito desencarnou, deixou o corpo, foi para o mundo espiritual. Quando ele desperta, e aí ele quer acerto de contas, só que ele não está mais no corpo material. De modo que aquele aqui encarnado, que opta por vingar-se assassinando o seu inimigo, comete um equívoco. Não atinge o seu objetivo. Ao contrário, piora muito as coisas. Aumenta a irritação daquele
hoje encarnado, perdão, agora desencarnado, cuja cobrança e perseguição pode continuar de uma existência a outra. Então, a doutrina espírita ensina, pela experiência e pela lei, que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, que essa expressão, apagar o ódio com o sangue, é rigorosamente falsa. Por quê? O sujeito mata o outro, desejando vingar-se, e aí, o que ele faz com isso? Perpetua esta relação de ódio. Então, Jesus vem ao mundo e propõe justamente interromper isso. Então, essa expressão, vamos resolver isso matando a criatura, não vai resolver. É falso apagar o ódio com o sangue, é falso. Por quê? Ao contrário do que se imaginava, o sangue derramado daquele que sofreu o ataque conserva o ódio quando ele acorda do outro lado da vida. Ao despertar no mundo espiritual e conhecer a realidade dos fatos. Eu me recordo que já atendi muitos irmãos nessa condição, nas reuniões mediúnicas, revoltados por haverem sido assassinados, pelos motivos mais abjetos que vocês possam imaginar. Ao despertar, procuram seus assassinos e passam a assediá-los de uma forma contundente, querendo vingança. De novo, um foi lá, matou por vingança. O outro acorda do outro lado, porque morreu o corpo, mas ele continua vivo. Agora ele quer agir e atuar para que aquele que o matou, ele quer criar condições para matar o outro. Percebe que fica o ódio alimentando o ódio? E Jesus propõe diferente. Jesus traz para a humanidade a ferramenta do perdão. Perdoa porque vai doer menos. Livre da matéria. Mas algumas pessoas dizem, mas eu não consigo perdoar. E aí eu recomendo fortemente, treine, 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 treine. Estou dizendo que é simples assim. É preciso treinar. Porque no dia em que nós conseguirmos perdoar, também vai acontecer algo extraordinário na nossa vida. Nós vamos descobrir que aquele que não perdoa é que é o prisioneiro. Fica preso mentalmente àquilo que lhe faz mal. É treino, nós vamos ter que aprender um dia. Não há coração tão perverso que não seja tocado pelas vibrações do amor verdadeiro. Não há. Por isso Jesus recomendou, amai os vossos inimigos. Portanto, quando tudo estiver muito difícil, faça uma oração, faça uma prece, que jamais se perde. Uma prece jamais se perde. É o que ocorre quando vamos ao centro em busca de auxílio espiritual. Já testemunhamos os benefícios recebidos lá na casa de oração, aqui no nosso momento de oração. Quantos benefícios temos recebido através de uma prece sincera. Dessa forma, pode-se fazer do inimigo um amigo, daquele inimigo desencarnado, um amigo. Me recordo ainda de um irmão desencarnado que atendi em uma reunião mediúnica, com uma ideia fixa de realizar a vingança contra o encarnado que ele estava cobrando, se sentindo no direito de cobrar, de fazer justiça. Esse encarnado procurou o centro. Aí, após o atendimento com o encarnado, que volta para casa, o desencarnado fica para ser atendido na reunião mediúnica. O atendimento com ele parecia quase impossível, tamanha agressividade, a dor. Então oramos naquele momento e as coisas foram se acalmando. Então aquele irmão, que há instantes atrás estava cego no seu desejo de vingança, após a oração foi se acalmando, se acalmando. Então eu disse a ele, meu irmão, depois da oração, que ele já estava mais calmo, ele resolveu me escutar. Meu irmão, me fale mais sobre essa sua dor. Ele começou a chorar e exclamou, são décadas de dor e de sofrimento, de busca, até que eu encontrei aquele que tornou-se o meu algoz, que tirou a minha vida. São décadas. E pela primeira vez em décadas, alguém me chama de irmão.
naquele momento ele chora copiosamente. Então aquela dor que o atormentava já estava no limite. Ele estava agora precisando de um remédio, que alguém lhe desse um gesto de atenção, que fizesse algo mais por ele, naquele momento, um diálogo esclarecedor, providenciado pelos trabalhadores do mundo espiritual e trazido à reunião mediúnica, porque aquele que estava se sentindo incomodado, o encarnado, aquela família aqui encarnada, procurou os recursos na casa espírita. E ali ele aprendeu que a oração é um recurso, culto do evangelho no lar. Por que eu estou contando isso aqui para nós? Para que a gente procure tirar a seguinte lição. Muitas vezes, nós percebemos, às vezes a pessoa sente, ouve, vê essas presenças dos espíritos, atormentados, sofrendo, desejando vingança, desejando cobrar. Só que, quando eles chegam, eles são enxotados quando eles se aproximam. Porque a pessoa não sabe lidar. Ela não percebe que ali tem uma criatura em grave aflição, em grande sofrimento. Muitos já me contaram que dizem, tão clara a percepção, e chegam a dizer, some daqui. Vai para outro canto. E esta não é a melhor maneira. É o contrário. Isso só piora as coisas para ambas as partes. Então, o que é que eu tenho que fazer quando tenho essas percepções? Estava tudo bem, de repente fiquei mal, não tenho razões para estar assim, estava bem de saúde, estou me sentindo mal. Pode ser uma percepção de dores espirituais? Pode. Então faça uma prece, deseje ajudar para aliviar aquela dor de alguém batendo às portas da nossa casa mental, pedindo socorro. Portanto, oremos com confiança, com fé, e nessa hora emprestamos a nossa melhor contribuição àquele irmão que é um doente desencarnado. Nós fazemos uma atitude de amor através da oração. Assim, os nossos inimigos estão entre encarnados e os desencarnados. Oremos por eles. Os que estão no mundo invisível manifestam a sua manevolência pelas obsessões. Obsessão é aquela ideia fixa, desejo de cobrança, desejo de vingança. E até subjugações, que é aquela ideia fixa muito mais contundente, num nível de intensidade muito mais forte, causando dor e sofrimento. É uma das provas pelas quais o encarnado tem que passar. Então, quando nós estudamos e entendemos isso, vamos trazer esse recurso da oração mais presente no nosso dia a dia, que, como tantas outras provas, nos ajudam no nosso adiantamento, especialmente se nós aceitarmos com resignação a nossa prova. Nesses casos, os recursos que a Casa Espírita oferece, a orientação, o passe, o estudo do Evangelho, o culto do Evangelho no lar, são remédio de primeira grandeza. Podemos e devemos usá-los sem contraindicação. Por que existem espíritos maus no mundo espiritual? Porque existem homens maus. Quem são os homens maus? Os homens são os espíritos encarnados. E cada um está numa condição evolutiva ainda. Se não houvessem homens maus, não haveria espíritos maus. Por fim, se devemos ter indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados, do mesmo modo, devemos ter também para com os que estão desencarnados. E a melhor maneira de ajudá-los e de nos ajudar a construir o bem-estar para eles e para nós, é a prática da caridade, o estudo do Evangelho, o culto do Evangelho no lar. Porque na medida em que nós nos reformamos, melhoramos o nosso jeito de proceder na vida, entendendo que há um Deus que cuida e cura cada um dos seus filhos, que tudo tem uma razão de ser, e nós promovemos essa mudança, os valores espirituais, mais atenção aos valores espirituais, nós estamos dando o exemplo. Eu me recordo que, certa ocasião, eu li um livrinho, chama-se Atravessando a Rua. A lição chama-se Dose Exagerada, escrito por Richard Simonetti, confrade nosso da vizinha cidade de Bauru, já desencarnado recentemente.
E naquela lição, estavam acontecendo algumas coisas na vida de umas pessoas numa determinada família, e eles não entendiam. Até que alguém recomendou que eles procurassem uma casa espírita, fosse assistir uma reunião do Evangelho, tomar um passe, e lá eles recebem orientação para fazerem o culto do Evangelho no lar e passaram a frequentar com regularidade a casa espírita. O desfecho deste relato é que aqueles que desejavam a vingança, num dado momento, pelo novo comportamento daquelas pessoas, daquela família, eles já não tiveram mais acesso. Não tendo mais acesso, eles também precisam de socorro, serem conduzidos ao tratamento, graças a um crédito adquirido, a uma mudança de comportamento, a entender a importância do Evangelho na vida. Recomendo essa leitura. O livro chama-se Atravessando a Rua, a lição chama-se Dose Exagerada. Então, nós vimos que pagar o mal com o bem, e não o mal com o mal. Porque cada um dá o que tem. Se o outro está dando o mal e eu estou devolvendo o mal para ele, nós estamos no mesmo. O que mais que nós vimos? Sobre os inimigos desencarnados. Oremos por eles. São irmãos extremamente doentes que clamam desesperadamente. É um grito de dor da alma, pedindo socorro. E de uma maneira equivocada, muitas vezes, por não conhecermos como lidar com isso, nós os enxotamos. Vamos lembrar que são irmãos doentes, carentes de amor, e uma oração é uma atitude de amor. Cabe-nos a nós acolher e socorrer em oração. Era o que nós tínhamos para hoje, agora nós vamos para a pergunta, se houver, e na sequência nós vamos para aquele nosso momento de oração, que nós já aprendemos a importância deles e de participarmos juntos. Só Grício. Sim. Quem tá Boa falando? noite, Cadê? novamente. Rodrigo. Rodrigo, diga lá, Rodrigo. Deixa eu fazer uma pergunta. Passa. Vou falar por mim, tá? Eu sou tão imperfeito, sabe? Totalmente em evolução, um aprendizado muito grande que a gente tem, né? Como fazer, assim, para a gente perdoar de fato os nossos inimigos? Assim, porque comigo, assim, eu tenho... Não vou dizer impossível, porque impossível é uma coisa muito assim, dura, né, de se falar. Mas uma coisa muito difícil, assim, falando por mim, assim, é realmente de perdoar os meus inimigos, sabe? Como que tem uma receita de bolo para isso ou não? Ô, Rodrigo, o que eu vou dizer a você? Primeiro, eu comecei o nosso estudo dizendo da dificuldade desta tarefa proposta por Jesus. Não é tão simples assim. Gosto também de dizer, pelo que entendo do que o Evangelho nos traz, que nós precisamos de tempo. Tanto que naquela proposta, e Kardec coloca com muita clareza para nós começarmos a exercitar. Se eu já não desejar o mal, eu já estou exercitando esse mandamento. Agora eu preciso de tempo. Gosto de orientar, nos casos diversos que já atendi no atendimento fraterno, que a pessoa comece treinando orar por ele. Eu já contei o caso de uma moça que ela falou assim, olha, tudo menos isso. E então eu comecei orando junto com ela, um Pai Nosso, uma semana, mais outra semana. Na quarta semana, ela trouxe, foi um momento mágico, você já conseguia orar sozinha por ele. Então é treino. Por isso eu coloquei aí em algum momento, treino, 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 treino. Cuidado para nós não nos cobrarmos perfeição. Lembra lá do trecho do Evangelho? Ninguém consegue dar o mesmo espaço a um inimigo que nós damos a um amigo, a um ente querido. Agora, é ter a consciência tranquila de que nós estamos fazendo o nosso melhor. Olha, já não desejo mais o mal à criatura. Pô, mas a criatura não perde a oportunidade de me prejudicar. Ore a Deus, pedindo forças a você e pedindo a Deus também que ilumine aquela criatura. É um exercício, Rodrigo, na minha maneira de compreender o que Jesus propõe. Mas você concorda comigo que é muito difícil, né? Muito, muito. Não é pouco. Não é pouco. É muito difícil. Outra coisa, evitar cobrar-se porque ainda não consegue.
Cuidado, tudo ao seu tempo. Joana de Anjos diz o seguinte: todos nós temos o nosso momento do despertar. Em algum momento a gente vai realmente buscar essa energia, essa força para fazer como deve ser feito. Hoje nós já compreendemos. Tem gente, Rodrigo, que nem encontra tempo para estudar a lição. Nós já estamos estudando, refletindo e nos propondo a nos transformarmos. Muito obrigado, Fabrício. Cristo, Opa! se você me permitir, Sim? eu acho que ajuda bastante quando nós conseguimos compreender que o perdão, na verdade, faz bem para nós mesmos. E quem fez o mal, coitado. Quem faz o mal é aquele que está submetido à lei. Ele está atraindo para si uma grande dificuldade futura, está infringindo a lei de Deus. Da nossa parte, nada acontece por acaso. Quando alguém me ofende, diz a Joana que o meu ofensor é o meu benfeitor. Eu estou tendo a oportunidade do reajuste. Então, o perdão, ele faz bem para mim, porque eu compreendo, acalmo meu coração e sigo a minha vida procurando fazer o melhor. O que o outro fez, agora é problema dele. Porque se eu não perdoar, guardando raiva, ressentimento, mágoa, eu também estou infringindo a lei de Deus. Portanto, estou sofrendo consequência, que é o meu sofrimento. Eu vou só... Se você me permite, Agrice, eu tenho um pensamento, quando eu tinha essa dificuldade, igual o Rodrigo, de perdoar, eu também passei por uns... Hoje em dia eu estou mais tranquilo. Aí eu pensava assim, é difícil eu perdoar. Aí eu pensava assim, mas quem disse que é fácil os outros me perdoar também? Isso, Silvia, muito bem. Então eu Quem pensava disse que assim, é fácil? então, não está quem escrito disse em que é nenhum fácil lugar, me viu, Silvia? aguentar? Quem é fácil me aguentar também, né? Então eu fico pensando, é onde me esforço quando eu falo assim, poxa, eu vou me esforçar para fazer isso. Né? Eu falo assim, porque os outros se esforçam para me aguentar e me perdoar Silvia, eu também. perdi o seu áudio, estou ouvindo você muito distante. É a minha internet que está ruim, Adri. Não, mas é só essa fala que eu me lembrei, sabe? Toda vez que eu tenho essa dificuldade... Mas é excelente a sua contribuição. Não disse que é eu fácil. Eu penso assim, quem não falou é que é fácil os outros me perdoarem também, né? Então Por outro lado, Silvia, ela é uma ferramenta que Jesus propõe para ser usada justamente nas situações difíceis. Porque as fáceis não requerem o uso da ferramenta, do perdão. Verdade. Não é fácil, não. É treino mesmo. É treino e teimosia, viu? Isso mesmo. Mas tá bom, muito obrigada. De nada, obrigado pela contribuição. Acho que a primeira pergunta é, eu quero perdoar? Tem isso também, não é? Aí que tá, né, Donizete? Eu quero. Porque se eu não quiser, não vou conseguir. Eu comentei em um dos momentos de reflexão, e o Donizete trouxe a contribuição no finalzinho, de que, como ele disse, ele lembrou Joana lá, quando eu perdoo, estou beneficiando a mim mesmo. Hoje tem várias formas de escrever a mesma coisa. Né? Quando o Donizete diz assim, eu quero perdoar, então eu devo responder, não, eu não quero. Pelo menos não por hora. Qual foi a escolha que eu fiz nessa hora? Eu escolhi ficar preso, amarrado a algo que me faz mal, porque perdoar liberta, faz a gente se sentir mais leve.